Oi, gente, tudo bom? Vamos dar início aqui a mais um painel da Driven. Agradecer o time da Globo e da EP Group, que está apoiando a gente nessa iniciativa. Como vocês sabem, a gente está numa trilha de 8 conteúdos. Esse painel, ele é o de número 6. A gente vai tratar de experiência do consumidor, agora nessa movimentação toda que está acontecendo por conta do digital. A gente acabou acelerando a necessidade de adoção digital e de estratégias digitais, e como que fica isso no meio da experiência e do relacionamento disso tudo com o consumidor, relacionamento da sua marca com o consumidor. A gente está aqui com o pessoal da Globo e da High Platform. A gente vai bater um papo bem interessante sobre pontos de experiência do consumidor. Gostaria que eles se apresentassem e a gente vai dar início ao nosso painel. Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Eu sou o Fernando Chini, sou evangelista na High Platform. Antes eu era CEO e fundador da empresa Your Views, uma solução focada na avaliação de clientes no mercado do varejo online. E agora a gente foca em toda a jornada e eu sou uma das pessoas que acabo evangelizando principalmente o digital para o mercado e mostrando a importância do atendimento para o mercado como um todo, tá? Agradeço a Driven pelo espaço e a todos os participantes aí. Olá, pessoal, eu sou o Eduardo, eu sou gerente de experiência do usuário na Globo.com. Já trilho o caminho aí do digital há bastante tempo, desde o meu primeiro estágio lá, em outros tempos, que eu não vou nem falar aqui a data para vocês não me chamarem de velho. Me chamem de vintage, mas não de velho. Mas, enfim, estou na carreira aí do digital, desde que eu me entendo por gente, assim, desde o meu primeiro estágio, passei por algumas empresas de internet, como KD, Agência Clique, depois fui para a Globo, fiquei um tempo na Globo.com, depois fui para a Globosat, trabalhar numa área lá também de plataformas digitais, e agora estou de volta à Globo.com, que foi recentemente batizada de Hub Digital, né, com a junção de todas as empresas do Grupo Globo. E, enfim, prazer e obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com todos vocês. Bom, eu sou o Thiago Lessa, eu sou Head de Marketing CRM do Globoplay, também já estou nessa jornada do digital há bastante tempo. Eu comecei lá atrás, na Petróleo Ipiranga, e tive a oportunidade de ter uma boa visão do digital como mais uma plataforma de divulgação da marca, né? Naquela época a gente fazia tudo que produzia no offline levava-se de alguma forma para o digital, então era realmente uma válvula de escape do que era produzido para o offline, uma visão muito de brand. Cheguei no Grupo Globo há 13, 14 anos atrás para participar do processo da transformação digital da rede Telecine. Trabalhei lá durante uns 11 anos e há 3 anos eu estou no projeto do Globoplay, fazendo esse mesmo trabalho, olhando o futuro da transmissão da TV, né? O futuro, uma nova maneira de assistir TV, uma nova maneira do conteúdo chegar na casa de todos os consumidores. Muito obrigado pelo espaço e vamos falar bastante sobre isso. Eu sou a Raquel, sou da área de licenciamento de marcas da Globo, estou no grupo há mais ou menos um pouquinho mais de 3 anos, cuido de tudo relacionado a varejo e experiência de marca. Então, a gente trabalha tanto off quanto online, e a gente quis trazer até esse conteúdo junto com a Driven para os nossos clientes, para o mercado, né, para o pequeno e médio varejo, enfim, para a gente tentar aí auxiliar ao máximo com vários experts aí do mercado. Então, obrigada por aceitarem o convite também, e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu queria começar o papo, vou voltar aí 13 anos, quando eu comecei minha carreira profissionalmente no digital. Montei uma agência. Eu lembro que naquele momento eu sempre falava para os meus clientes ou para quem eu estava iniciando uma conversa comercial de que a digitalização e que a sua empresa estar na internet, ela já estava independente da experiência que você entregava para o cara que estava se conectando com você. Alguns anos depois eu tive uma agência de desenvolvimento mobile e o papo era o mesmo. Você já está no mobile, você só tem que tomar cuidado com qual experiência você leva para esse cara.
E hoje, olhando em transformação digital, a transformação digital ela já vinha acontecendo, ela já aconteceu, a gente já vive isso, e muitas empresas não entendiam o que era transformação digital, mas ela já estava acontecendo. Então, eu já vinha falando há muito tempo sobre isso. E o que eu acho legal é que desde sempre, o papo ele está muito sobre isso, a experiência. Que experiência que você está entregando para esse cara? E aí fazendo uma conexão com o momento que a gente está. A transformação digital ela está passando basicamente em todos os níveis sociais, em todas as empresas. Então, a minha mãe, no auge dos seus 65 anos, mal sabe usar um celular, ela precisou se reinventar para fazer compra de mercado usando um celular. E a gente vem brincando que, infelizmente, pelo Covid, mas todas as empresas elas estão precisando se reinventar para entregar uma melhor experiência e para entrar no jogo da transformação digital, entregando uma melhor experiência para o consumidor, para a sociedade, para todo o seu ecossistema. Então, pensando nisso, já que o mercado como um todo está acelerando a transformação digital por necessidade, queria entender com vocês quais são as lições e por onde começar nesse momento. Eu acho que, primeiro, começar tentar, experimentar. Acho que esse é o primeiro passo, perder o medo de entrar nesse mundo e tentar sair experimentando, falhar rápido, para você também corrigir rápido, não ter medo da falha. Eu acho que qualquer falha você pode também produzir, né, aprendizados a partir dela e conseguir corrigir o teu rumo. E também conseguir adotar uma mentalidade que seja mais ágil, né? E a gente fala muito hoje, né, sobre o mundo agile, e muita gente pensa, né, que o mundo agile é significado de ser mais rápido, né? E eu gosto muito de uma definição que fala que o agile é a sua capacidade de se adaptar em função, né, se adaptar diante, né, das incertezas que você está enfrentando, né? E aí, para você conseguir fazer essa adaptação diante das incertezas, você acaba trabalhando, entregando ciclos menores, né, fazendo ciclos menores de entrega e percebendo se aquilo está agregando mais rápido para o teu consumidor final, né, algum valor, se está produzindo algum efeito para ele. Então, por causa desses pequenos ciclos, e você acaba trabalhando mais rápido, né? Mas as pessoas acabam confundindo, né, esse mundo agile com sendo mais rápido. Mas não, eu acho que a questão é você saber se adaptar diante de todas essas incertezas e conseguir reduzir qualquer impacto, né, de mudanças e de incertezas. Então, eu acho que o começo é isso, é você conseguir abraçar essa mentalidade de, poxa, eu preciso me reinventar, eu preciso fazer uma coisa diferente, e como é que eu consigo fazer isso reduzindo os impactos para a minha empresa, né? Então, como é que eu consigo reduzir essas incertezas? E acho que o caminho disso tudo é a experimentação, é você estar sempre rodando ali experimentos e em cima de hipóteses, e o que você está acertando você vai adotando, o que você está errando você descarta, mas tomando cuidado para ter os devidos aprendizados. Então, eu acho que o primeiro passo seria esse. Eu acho que, se eu pudesse complementar, acho que o Dudu já falou super bem, seria o primeiro ponto realmente que veio na minha cabeça quando saiu a pergunta, que é a questão da agilidade. Eu acho que independe se a empresa é grande ou pequena, e o negócio que ela tem que ter esse pensamento ágil, esse pensamento rápido de se readaptar e produzir coisas pequenas e aprender realmente com o erro e pivotar o que está dando certo e ir aumentando isso. Mas se eu pudesse trazer um outro tempero aqui para a discussão, eu traria muito a questão também do foco no consumidor. Que de nada adianta a gente ter esse pensamento ágil, ter um pensamento digital que seja, se eu não pensar no meu consumidor antes. Eu acho que a gente tem que primeiro saber o que realmente o consumidor precisa, o que realmente o consumidor quer, que podem ser soluções que não são 100% digitais, ou são 100% digitais, ou é uma mescla do digital com o físico. Então, não necessariamente todas as empresas precisam se digitalizar de uma hora para outra. Eu acho que isso, muito martelado nesse momento,
mas eu acho que é uma questão de pensar na situação do consumidor e pensar nas melhores soluções rápidas que podem entregar. E o digital é uma resposta para várias delas, não para todas, entende? Mas acho que tem que ter também esse pensamento muito focado no consumidor, muito em linha com o seu negócio e o consumidor, mas sempre o consumidor na frente, entendeu? O seu negócio tem que se adaptar ao desejo do consumidor e não o contrário. Então, acho que a gente já passou desse mundo da onde as empresas produziam coisas e levavam para o mercado e o consumidor aceitava qualquer coisa, e aí leia-se produtos ou serviços. Hoje, as empresas que conseguem ler o cenário, ler o consumidor e entregar aquele melhor serviço ou produto de uma forma melhor para o consumidor, eu acho que é por aí que o negócio vai caminhar mesmo. Concordo plenamente, Thiago, e até só complementando o que você falou, é engraçado, né, que você mencionou essa coisa assim, de que antigamente as empresas tentavam empurrar a goela abaixo, né, do consumidor aquilo que ela acreditava, né, que seria o melhor para o consumidor, né, e eu me lembro que um tempo atrás, quando começou, assim, ter aquela relação entre TV e internet, né, e as pessoas discutindo, né, como é que seria essa questão, assim, dessa convergência entre mídias, né, eu me lembro de uma frase que eu li uma vez, que me marcou muito, assim, eu achei muito bacana a frase, que falava assim, agora a TV, né, está falando diretamente com os consumidores e eles estão respondendo, né, eles, sei lá, pelas redes sociais e tudo, eles tinham a capacidade de agora responder, reagir, né, e aí as empresas de TV precisando adaptar, né, a programação delas ao que o público estava pedindo e tudo. Então, acho que dá para fazer essa analogia com qualquer setor, né? Hoje é muito fácil para as pessoas estarem reagindo ao que as empresas estão oferecendo, né? E em função do que elas estão reagindo, seja em rede social, seja no próprio produto que elas estão usando, etc. e tal, fica muito evidente isso, né? E as empresas precisam realmente dar essa voz para o consumidor para poder conseguir também fazer toda essa adaptação. E aí eu queria só pontuar uma última coisa em cima disso que você está falando, do consumidor, que realmente é super importante, que é o seguinte, eu sou responsável por uma área de experiência do usuário, né, design de experiência e tudo mais. E é engraçado que uma discussão muito recorrente que eu tenho com os times de design é que muitas vezes os times de design estão tentando projetar coisas, né, que são a melhor experiência possível, né, para o consumidor, né, e muitas vezes o que eu tento fazer com eles é trazer também um pouco de volta, né, porque assim, esse consumidor ele não vive num mundo isolado, né, ele tem uma série de variáveis em volta dele, né, então muitas vezes a gente precisa também, projetando essa experiência, pensando nesse consumidor, como é que a gente faz isso também atendendo ao mesmo tempo, né, o que são os objetivos de negócio da empresa, ou que são as restrições tecnológicas que a gente enfrenta ali no dia a dia para projetar alguma coisa. Então, como é que a gente consegue misturar, né, todas essas variáveis e entregar a melhor experiência possível para aquele consumidor, mas dentro de todos esses contextos, né, dentro de objetivos de negócio, dentro de restrições que possam existir. Então, como é que a gente projeta a melhor coisa para aquilo que ele está pedindo, né? Mas levando em consideração essas variáveis também. Concordo com a opinião dos dois. É excepcional da maneira que vocês posicionaram, principalmente a questão do cliente no centro das atenções. É engraçado muito focar no mercado de e-commerce, a Amazon está trazendo para o mercado que o atender ao cliente sendo como não um centro, mas como algo, uma obrigação da empresa fazer algo, é um alicerce, não que ele esteja no centro, mas um alicerce de todo o processo para fechar toda a cadeia. E um ponto que eu acho muito interessante, como as tecnologias, que muitas vezes, me lembrei até do Eduardo comentou de um projeto que eu participei, das Smart TV em 2011, fazia aplicativo, mas as TVs ainda não estavam prontas para atender o cliente. Então, acaba sendo um conceito de a tecnologia, a sociedade aceitando aquele produto e as áreas da empresa também voltadas para o mesmo objetivo. E esse eu acho que é um grande desafio de toda uma empresa acabar falando a mesma língua, porque aquilo acaba tendo aqueles conflitos de área, que é normal. Um quer que se entregue rápido o projeto e não se preocupa com o design pelo fato que quer ter uma data determinada. Um se preocupa muito com o design, mas não se preocupa com a usabilidade. Então, esses conflitos que fazem com que dificulta e existe uma necessidade muito do CEO da empresa, dos diretores, para posicionar isso.
de fato, o que a empresa deseja entregar para o consumidor. Fazendo esse elo, parece ser muito simplista falar dessa maneira, e tem todo um trabalho por participar, e até mesmo estando numa operação como a RAI, enfrentamos esse desafio de levar a transformação digital, e tendo esse desafio até dentro de casa, mas eu acredito muito nisso, tá? E eu vejo muito esse lado, muito na questão que nós estamos falando muito para nós, que somos do digital, né? Empresas que já são voltadas para isso, e acaba tendo uma mentalidade muito voltada para essa agilidade, experiência. Mas eu, com algumas experiências que eu vejo com mercados que não tem nenhuma familiaridade com isso, acredito muito que falta, primeiro, um choque, que é o que está acontecendo agora, né, que é o caso que as pessoas estão, muitas lojas físicas estão fechadas nesse momento, principalmente médias e pequenas, e não buscaram o e-commerce como meio, como alternativa. Até mesmo as grandes magazines fecharam também, e agora estão buscando alternativas e projetos que demorariam 3 meses, 4 meses, consultorias envolvidas, e de fato estão tendo que fazer do dia para a noite, e pegar toda essa mão de obra que acabou ficando parada para começar a vender online. Então, um processo de capacitação, um processo das pessoas terem essa familiaridade nas redes sociais e até mesmo ter a habilidade com a câmera, que é um grande desafio das pessoas, principalmente de comercial e etc. Então, acredito que é um contexto de quem está no digital explorar mais esse canal, saber utilizar e ter várias alternativas e abranger todas as equipes e áreas, e como vocês mesmos disseram, ser um norte da empresa e para todas as áreas, e para as empresas que ainda não têm nenhuma familiaridade, precisa do choque e ter alguém que possa guiar, dar os caminhos das pedras, que possa conduzir para que comece a ter um pouco mais de familiaridade na parte do digital, tá? Ô, Fernanda, eu vou até complementar, pegar uma palavra que você falou, de ser simplista, né? Mas eu acho que, até olhando para o pequeno e médio varejo, assim, a gente tem que... Eles podem ser simples, né? Eu acho que a fala do Thiago, né, de colocar o consumidor no centro, isso é simples. A gente precisa, um mindset que precisa ter, e que toda empresa, independente do porte, precisa ter, né? E eu acho legal comentar aqui um case, assim, que a ReHap começou com isso, mas muitos varejistas regionais de brinquedos já estão fazendo, que é você, do dia para a noite, as vendedoras se transformarem em vendedoras online, fazer a venda pelo WhatsApp, que é uma ferramenta que está aí disponível de graça para todo mundo, super ágil, uma ferramenta que, né, todos os brasileiros acessam e gostam de falar. Você acaba que leva comodidade, você leva um atendimento muito mais personalizado, você leva uma experiência para o cliente, né, de forma digital e simples, né? Então, é óbvio que, assim, a gente tem que mirar no ideal, né, mas a gente tem como começar de algumas formas. Então, é legal, assim, ver que algumas empresas já começaram esse movimento, que eu acho que isso pode servir até de inspiração para outros varejistas para começarem esse trabalho, porque, né, é o futuro, na verdade, daqui a pouco a gente também já vai finalizar pedido, compra, tudo pelo WhatsApp, vai ser o mais simples possível, né? Até pegando um gancho disso, há alguns anos eu atuei dentro de uma empresa que é um iPass, que é uma plataforma de integração, e o nosso principal case é o WeChat. Então, hoje dentro do WeChat, então, nasceu para ser um comunicador, mas o que ele entrega? Ele entrega a melhor experiência possível para o consumidor para basicamente qualquer coisa. Então você usa o WeChat basicamente como se fosse uma plataforma de tudo. Compro pelo WeChat, dou o dinheiro pelo WeChat, caso pelo WeChat. Na China você tem um morador em situação de rua que recebe doação, recebe o dinheiro pelo WeChat. Então, essas tecnologias que já têm uma alta adoção, utilizar dessas tecnologias para conseguir facilitar não a sua operação, mas conseguir facilitar o seu consumidor. E aí está muito alinhado com o que todos vocês falaram. Eu acho assim, se eu pudesse só também dar uma fechada no todo, que é muito importante, eu acho que o Dudu falou super bem também, e a Raquel falou também agora, que assim, acho que isso independe do negócio, independe do tamanho da empresa, independe do que a pessoa está vendendo, se é um serviço, se é um produto. Eu acho que tem que ter o pensamento, tem que ter o consumidor realmente no centro das atenções dessa empresa, de alguma forma,
e a coisa é ir escalonando. Eu tenho visto bastante alguns memes rodando. O Covid está sendo o maior acelerador de transformação digital que as empresas poderiam ter. Eu tenho bastante medo disso, e quando eu olho vejo algumas matérias, quando parece que as empresas já querem sair do 0 para o 100% de uma hora para outra. E eu acho que ela tem que ir escalonando isso, ela tem que ir pivotando. O Dudu falou super bem nesse pensamento agile. Ele tem que começar, pode ser uma ligação. Assim, se a empresa precisa vender, pode ser pegar o telefone e ligar para o consumidor. No momento seguinte, ela manda um WhatsApp, no outro momento, manda um SMS, no outro momento, já é uma transação por e-commerce, isso, e vai vendo se isso está funcionando e vai caminhando. Ela não precisa sair de não ter venda no digital para, no dia seguinte, ter uma mega plataforma de e-commerce do 0 para o 100. Entendeu? Então, acho que são caminhos que vai seguindo aí nisso tudo, e sempre modelando. Se está dando certo, continua. Se o consumidor está aceitando, vai indo. Então, acho que é um pouco disso, é ter o pensamento digital, pensamento de agilidade com o consumidor no centro. E hoje, né, tem toda plataforma para tudo isso, né? Com custo acessível, barato. Se a pessoa quer fazer vídeo, tem um canal que ela pode fazer vídeo. Se ela quer vender conteúdo, tem um canal que ela pode vender conteúdo. A estrutura está pronta para ela, o alicerce dela. A questão é produzir, que é aí que é um grande canal que o Dígito hoje tem para oferecer, e várias empresas têm serviços aí fundamentais para que fomente bastante toda essa cadeia. Ô Zé, eu tomei a liberdade de fazer uma pergunta e interromper aí o seu fluxo, mas eu acho importante. Eu ia perguntar da metodologia Agile, que eu acho que não é um nome tão comum, e eu acho que a gente não precisa, óbvio, dissertar, falar super sobre isso aqui, mas talvez, assim, em rápidas palavras, do que é isso. Vocês já falaram um pouco do benefício disso, e talvez alguma fonte, algum lugar que a pessoa possa buscar um pouco mais de informação, porque eu acho que essa mentalidade de trabalhar Agile é fundamental para você conseguir, né, criar a experiência de uma forma rápida, né, considerando esse momento que a gente está hoje. Eu ia até entrar nesse ponto de Agile ou não Agile. Dentro da Driven, nos nossos projetos de consultoria, quase 100% dos projetos, uma das etapas é o entendimento do quão agile as empresas, os times são. Porque toda a nossa metodologia roda em cima de uma metodologia agile, e não adianta a gente tentar levar um cliente, tentar levar um parceiro driven para uma próxima etapa, para uma maturidade digital interessante, se a empresa ela também não acompanha. E a metodologia Agile ela está muito ligada à experimentação, né? Então, é uma metodologia muito ligada com o mundo startupeiro, onde a gente tem diversas siglas, diversas palavras em inglês e um monte de coisa, mas, na minha visão, nada mais é do que uma metodologia para que você consiga ter quick wins, então ter pequenas entregas que você consiga, de fato, mensurar aquilo que você está entregando, seja uma entrega interna para uma melhoria de processo, seja uma melhoria externa, por exemplo, uma melhoria de produto. Então, é uma metodologia processual para dar maior agilidade dentro de cada tipo de entrega que a sua empresa, que o seu time, que seu grupo tem, seja interno, seja externo, e muito ligado a várias experimentações. Então, dessa forma, você consegue. Eu gostei muito do que o Edu colocou. Errar, você precisa errar, mas você precisa errar rápido. Então, não adianta nada você atrasar muito os seus processos para que exista uma cadeia muito grande, uma sequência lógica muito grande de você fazer as coisas, se você não está testando, se você não coloca na rua um produto, se você não coloca no seu time um processo, você não sabe se é bom ou se não é. Bom, acho que o Thiago e o Eduardo, acho não, com certeza eles têm condições de falar de agile, condições de falar de growth e metodologias muito maior do que a minha. Vocês vivenciam isso todo dia. Queria abrir para vocês
um entendimento, uma explicação um pouco melhor e um pouco mais abrangente, e até entender dentro das operações de vocês o que vocês fazem, não fazem Agile. Eu gosto muito de uma analogia que fazem, né, que chamam de waterfall, né, para a metodologia tradicional, né, de desenvolvimento de software, né, que é você desenvolver em cascata, né, ou seja, para você chegar numa etapa seguinte do desenvolvimento, você tem que concluir toda aquela etapa anterior, né, e ela é completamente linear. E aí, quando você chega lá no final do projeto, né, você tem aquele risco, né, de, putz, a estratégia mudou, os objetivos mudaram, ou então até o mesmo projeto foi feito errado, né, e alguma coisa errada, assim, alguma coisa que não estava certa, e aí você tem o custo todo da refação, né. E aí, no caso do Agile, eles chamam de washing machine, né, por causa justamente desses ciclos, né, de entrega, né, ou seja, você entrega pequenos ciclos, né, de software, e dentro desses pequenos ciclos você tem o tempo suficiente para avaliar se aquilo está funcionando, se aquilo está entregando valor, e inclusive corrigir o rumo, né, se for o caso, né. Eu costumo fazer uma analogia que é como se você estivesse brincando com um Lego, né? Você vai montando aquele produto em pequenas partes, né? Você monta uma parte dele, avalia, depois você monta uma outra parte, até chegar ali num produto completo, e talvez você nunca chegue nesse produto completo, né? E eu acho que, independentemente da metodologia dentro do Agile, que você pode trabalhar com Scrum, você pode trabalhar com Kanban, com Lean, né? Mas independentemente do tipo específico da metodologia que você está utilizando, eu acho que o mais importante é você não ser by the book, ou seja, você precisa entender como é que ela funciona, mas você precisa entender também qual é o contexto da tua empresa e aplicar ela dentro do teu contexto. Eu já tive situações em que eu trabalhei com Scrum Masters, por exemplo, que eles queriam seguir by the book a metodologia, né? E dentro do contexto que a gente tinha na empresa, a gente não sentia essa necessidade. Isso gerava uma frustração enorme no cara, né? E conflitos entre equipe, né? Coisas bobas, banais, do tipo, o cara queria trabalhar com um quadro de post-it e a equipe queria trabalhar com Trello. E o cara queria empurrar a goela abaixo da equipe, né? Que todo mundo usasse post-it para fazer o acompanhamento do projeto. Isso é um exemplo bobo, mas não é exatamente isso, mas é a cobrança nesse caso específico, né, existe a cobrança por determinados rituais, que a equipe mesmo não sentia mais necessidade de fazer, né, então acho importante também, não só, né, saber se adaptar em cima do que você está construindo, né, mas dentro dos seus próprios rituais Agile, você também saber o que funciona melhor e o que funciona pior para a tua empresa. Aí eu, no meu caso, no meu dia a dia, eu trabalho com equipes, algumas delas usam Kanban, algumas delas usam Scrum, outras são Waterfall, porque a gente está num momento lá de junção de equipes que estão sendo integradas, equipes que vêm de culturas diferentes, então a gente está vendo ainda, tentando descobrir como trabalhar. Então eu acho que o principal é não ter uma regra, né, uma receita. Acho que é você conhecer os ingredientes e você se tornar o chefe, né? O chefe, o que o chefe faz, né? Qual é a diferença dele para o cozinheiro, né? O cozinheiro segue a receita à risca. E o chefe, não, ele sabe os ingredientes, mas ele inventa alguma coisa a partir daquilo ali. Então, acho que para mim, esse é o pulo do gato. Bom, acho que, de novo, o Dudu foi bem completo na resposta, mas eu queria só pegar um ponto dele ali que é o mais importante para mim, realmente. Eu acho que, assim, o Agile, pelo próprio nome, já diz, assim, é uma sopa de letrinhas, uma sopa de siglas e palavras em inglês. Acho que a gente não precisa ficar entrando nesse mérito agora, mas acho que é a questão um pouco do pensamento e das pequenas entregas, né? Você tem que saber aonde você quer chegar e como você consegue fasear isso em pequenas entregas e ir acompanhando isso com o time no dia a dia. Você vai acompanhar pelo Monday, pelo Trello, pelo Post-it. Isso, acho que as empresas têm que se adaptar e ver realmente o que é melhor para a cultura da empresa daquela forma. Acho que não precisa pegar um modelo que deu certo num Google da vida, num Spotify da vida, e implementar num qualquer outra empresa, que não é assim que funciona. Eu acho que realmente tem que começar aos poucos e ir vendo. E tem uma analogia que eu gosto muito, e acho que fica claro para as pessoas entenderem, eu pelo menos entendi na primeira vez que me contaram isso, que imagina se você estivesse trabalhando numa empresa e não existisse automóvel ainda, não existisse nada, e alguém teve uma ideia de construir um carro.
para resolver o problema de transporte das pessoas. Você não precisa sair do nada e construir o carro no dia seguinte, ou daqui a 2, 3 anos você chega no carro. Você vai construindo ele em etapas. O problema não é o transporte. Você pode construir primeiro um skate e ver se a roda redonda funciona, ou se a roda triangular vai ser melhor do que a redonda, do que a quadrada. Você começa a ir evoluindo. Do skate você pode partir para um patinete, depois de um patinete para um patinete motorizado, talvez uma mobilete, uma bicicleta, que daqui a 1 ano, o Dudu falou bem, pode ser que o carro já não seja mais a solução de transporte para a gente, vai ser o avião. Então você pode partir da moto para o avião, você não precisa passar pelo carro. Então, e empresas ficam, às vezes, durante anos em cima de um projeto, e aí projetos de tudo, de todos os tipos, né, mesmo, e quando está próximo de entregar, o cenário é outro, o momento é outro, e principalmente o consumidor é outro. O consumidor hoje muda muito rápido. Então, não adianta você ficar anos e anos e anos envolvendo alguma coisa, pensando numa necessidade do consumidor hoje, que amanhã ela é outra. Entendeu? Então, assim, acho que o pensamento agile, o pensamento que é o principal, sabe? Você vai entregando pequenas atividades, pequenos produtos, e vai testando isso, e vai vendo se realmente é isso que o consumidor quer, é isso que o mercado quer, é isso que está aderente à sua empresa, à estratégia também da empresa como um todo, e vai aumentando isso aos poucos. Acho que é um pouco por aí o pensamento, entendeu? Agora, o jeito que vai ser implementado, eu acho que cada empresa realmente tem que saber o que é melhor para ela, da melhor forma, mas tendo esse pensamento por trás já ajuda muito. Eu concordo plenamente. Eu já fui Scrum Master, PO, e tem esses desafios, como todos já mencionaram, cada um acaba se posicionando de uma maneira, prefere uma solução. Isso aí em todo lugar é a mesma coisa. É até curioso ouvir de mais gente, mas é isso mesmo que acontece. Um ponto que eu vejo nas metodologias ágeis, que eu acho que sempre eu gosto de pôr essa pitadinha, que eu acho importante, é a qualidade e a entrega. Porque a metodologias ágeis, no tempo que eu trabalhei, a grande dificuldade foi que algumas vezes a sprint era aceitável não entregar a sprint. E eu acho que é algo crucial, e principalmente metodologias como PMO, independente de qual outro estou citando, e muito embasado na questão da qualidade do software, a engenharia de software é muito importante, e com o tempo foi ficando um pouco obscuro a parte da engenharia de software. Então, são coisas que eu estimo muito quando eu trabalhava muito na questão da qualidade e entrega. Mas tudo que vocês falaram, eu assino embaixo, concordo, passei por todas essas grandes dificuldades, mas o que eu gosto, independente de metodologia que for, é estar entregando no prazo, o software com qualidade. Vai mudar, mas é uma segunda sprint, um segundo ponto, e vai indo. E agora tem muitas outras que estão vindo, que as pessoas estão aderindo, e eu acho que quanto mais sênior a equipe for, é mais fácil de você trabalhar com novas metodologias. Pela minha experiência, eu tive um pouco de dificuldade de trabalhar com pessoas que não eram muito sênior nessa questão de metodologias ágeis. Mas funcionou bem, mas é aquilo que vai equilibrando pratinhos até que as coisas acabam produzindo. Mas acredito que essa é a minha contribuição pelo tempo que eu trabalhei, e gosto muito disso. Eu gosto de estudar essa parte, e acho que é disruptivo da maneira como o exemplo do Thiago foi perfeito, de você construir o patinete, que é bem utilizado nessa metodologia no meio de transporte. O Thiago falou também sobre essa questão de cada um vai adotar, né, o tipo, né, de metodologia que lhe convém e tudo, e queria só fazer um parênteses aqui, que eu escuto nos últimos anos muita gente falando do modelo Spotify, né, e muita gente querendo adotar o modelo Spotify, né, e achando que ele é o novo pretinho básico, né. E assim, há um tempo atrás, eu não tenho a referência aqui de cabeça, posso depois até arrumar e passar para vocês de alguma maneira, mas surgiu um cara que trabalhou no Spotify, ou trabalha ainda, e ele escreveu sobre isso, né, que isso é um dos modelos usados dentro do Spotify, isso não é uma unanimidade lá dentro, né, cada time lá trabalha de uma maneira e eles têm autonomia para escolher, né, isso. Então, tomar cuidado. Estou falando isso tudo porque eu acho que vale a pena a gente dar essa visão de que é preciso também tomar cuidado, né, para não adotar certas fórmulas, né, que hoje acho que muita gente
quer adotar fórmulas, né? Assim, pô, como é que está funcionando em tal lugar, então eu vou replicar para cá e vai funcionar para cá também. Não necessariamente. Então acho que vale esse alerta também, tá? Da mesma forma que muita gente fala, tem o discurso, muita empresa, né, que tem o discurso, fala lá do consumidor e tudo, mas que na prática a gente muitas vezes vê que ela não faz isso, né? Eu vejo, por exemplo, aí na Covid, né, muitas empresas estão demitindo. As primeiras equipes a serem demitidas são as equipes de design. Vi uma lista enorme de designers sendo desligados das empresas por conta da Covid, né? E eu me questionei, poxa, por que essas empresas que falavam tanto sobre esse discurso de o usuário em primeiro lugar, etc., por que estão mandando embora a equipe de design? Embora a equipe de design não seja a única responsável pela experiência. A experiência é uma responsabilidade de todos, né? Mas é uma equipe que está ali na ponta, ajudando no projeto dessa experiência e tudo, né? Então são questionamentos que eu me faço quando eu vejo coisas desse tipo. Eu queria aproveitar, falando de experiência, e aterrissando um pouco para pequena e média, aproveitar muito do Eduardo. Qual que é o caminho que você enxerga para essa empresa pequena, essa empresa de pequeno médio, por onde ela começa a entregar a experiência? A gente falou bastante de experimentações e acabou chegando em um assunto mais voltado a frameworks de gestão ou de desenvolvimento, mas para o pequeno varejista, para o Zé da esquina, por onde ele começa a entregar uma melhor experiência, né? Até o ponto de Zé da esquina, o que para você é experiência? O que é a experiência do seu consumidor se você tem uma vendinha? Então, eu queria aterrissar um pouco e entender como que o Zé da esquina, por onde que ele começa a entregar melhor essa experiência. Eu acho que eu voltaria naquilo que o Thiago falou no início do nosso papo, né? Fazer alguma coisa centrada no consumidor, entender qual é a real necessidade desse consumidor, e a partir desse entendimento, tem aquela frase, né? Calçar os sapatos do consumidor, né? Ou seja, você se colocar na perspectiva dele e a partir desse entendimento você construir uma estratégia a partir disso. E aí, para ele conseguir ter esse entendimento, enfim, ele pode lançar a mão de uma série de iniciativas, desde na época que a gente não estava em isolamento, né, ele poderia ir ali na porta de loja, ele tá conversando com os consumidores, entendendo, né, o que o cara está querendo, o que o cara está buscando, o que o cara está precisando. Por exemplo, outro dia eu vi uma imagem, que é uma imagem muito bacana, que é assim, é uma loja que tem aquela cestinha que você carrega, né, quando você entra na loja, tinham cestinhas na cor azul com uma placa dizendo: se você quer a ajuda de um vendedor, pegue a cestinha azul. E tinha a cestinha vermelha, que é: não quero ser incomodado por um vendedor, então pegue a cestinha vermelha. Como é que esse cara fez aquilo ali? Foi fruto da pura inspiração dele ou ele chegou naquilo ali a partir de alguma observação? Eu tendo a achar que ele chegou naquilo ali observando, que de repente ele tem clientes que que ficam incomodados quando... Quem nunca teve essa experiência, né? Você até falou assim, o que é experiência, né? Que é um conceito amplo. Hoje em dia a gente vê, né? Todo mundo chama tudo de experiência, né? Tem a experiência gastronômica, o novo conceito de experiência gastronômica. Outro dia eu levei meu filho tem 6 anos de idade. Eu levei ele num show de dinossauros, né? Que os caras se fantasiaram de dinossauros. Era Dino Experience, né? Então tudo vira experiência, né? Então, assim, talvez esse cara tenha percebido, os meus consumidores, alguns ficam extremamente incomodados quando o vendedor fica aqui no pé. Eu, pelo menos, como consumidor, muitas vezes me senti assim. Minha esposa, muitas vezes, se sentiu assim. Então, talvez esse vendedor tenha chegado nessa reflexão observando, né? Então, acho que o importante é isso, é ele entender o que o consumidor dele está querendo, está precisando, e ele consegue entender isso observando, conversando com as pessoas, usando ferramentas dos mais diversos tipos. Se ele tem algum tipo de sistema, ele pode usar esse sistema para coletar algum tipo de informação. Por exemplo, aplicativos, né? Quando a gente constrói um aplicativo, eu já cansei de entrar em App Store, em loja de aplicativo, para ver comentários das pessoas sobre o que elas estavam falando sobre aquele aplicativo que eu tinha lançado, né? E poder, a partir daquilo ali, corrigir. Pode chamar elas para fazer uma entrevista, um grupo de foco, uma pesquisa qualquer, se já é um produto pronto, um teste de usabilidade, enfim.
Eu acho que o mais importante estamos falando muito aqui de digital, né, do digital, mas acho que a experiência ela pode viver em todos os âmbitos, assim, pode ser no mundo físico, pode ser no mundo digital, e acho que para esse varejista descobrir o que os consumidores dele precisam, ele precisa conversar com esses caras de alguma maneira, ou coletar algum tipo de dado desses caras de alguma maneira, seja o que ele tiver à disposição dele. E aí a gente entra em toda aquela discussão. A partir do momento que ele tem esse entendimento, aí ele vai começando a testar também uma série de coisas. Não sei se foi o Thiago que falou há um tempinho atrás, mas aquela história, ou se foi a Raquel, realmente não me lembro, gente, desculpa, mas assim, do cara tentar uma hora por WhatsApp, depois ele tentar, né, se ele já tem depois um sistema de e-commerce, aí ele vai para o e-commerce, acho que foi o Thiago que falou isso. Enfim, ele vai testando esses canais e vai vendo qual é o canal que funciona melhor para ele. E eu vou até te complementar, Eduardo, assim, né, quando você fala para ouvir bater um papo com o cliente, seja na loja física, né, ou no online, de alguma forma, entender, tá perto, tá na ponta, eu acho que a gente não pode esquecer dos atendentes que a gente tem, né, que um lojista tem. Todo lojista tem seu 1, 2, 3 atendentes. Esse cara é o cara que sabe tudo do nosso cliente, né, então, eu acho que uma dica, assim, isso a gente... até junto com a Driven, a gente foi para a NRF, a gente ouviu muito, assim, né, uma tendência fortíssima focada em pessoas, que o varejo posicionado cada vez mais, né, olhando para pessoas e não só o consumidor final. Ouvi também um cara do saque. O cara do saque, ele sabe tudo que o seu consumidor pensa nos piores e melhores momentos, assim, os seus atendentes, né, então eu acho que é um caminho também da gente descobrir o que está precisando, o que está faltando, né? E começar de pequenas formas, de pequenos gestos. Perfeito. E ele conseguir metrificar de alguma maneira também, né? Sei lá, se ele começa a tentar vender pelo WhatsApp, ele começar a metrificar, pô, aqui isso está me dando retorno, não tá? Quantas vendas a mais de repente eu fiz, sei lá. Mas acho que é importante ele ter algum acompanhamento também para ver se aquela estratégia está dando certo. Queria abrir, já que a gente falou de atendimento, queria abrir para o Fernando. High Platform Your Views, ela está bem nessa ponta da relação no ambiente digital com o consumidor. Então, tanto em chatbot, experiência de reviews e recomendação. Queria entender aí do seu lado, conceitualmente, ou puxando para o que você vê de movimento, talvez algum case, algum ponto que você consiga conectar algum cliente com decisões tomadas, por isso que o Eduardo colocou, ouvir a pessoa de atendimento, que ouviu o consumidor e alterei alguma coisa para ter uma experiência mais fluida, uma experiência mais prazerosa para o consumidor. E sem dúvida, tudo parte de uma relação pré que você tem com o cliente, que é aquele momento que ele tem o primeiro contato com sua loja online, com seu serviço online. Então, aí esses vão ser os primeiros contatos que eles vão passar a ter. E diante disso, a gente fala muito na RAI, um mantra é jornada, que é a jornada desde que a pessoa passa a conhecer a sua marca até o momento que ela recebe e tem a experiência com o produto e ela passa a avaliar. Por isso que fez tanto sentido a aquisição da YourViews, porque a gente cuidava muito da questão da experiência pós-venda, que é o quê? A experiência com o produto, o consumidor comprou o tênis, viu se ficou confortável, e isso tudo gera dados, informações que ajudam na estratégia do lojista para tomar as melhores decisões. Nós temos um cliente, Loja Vírus, é uma loja lá do Paraná, e eles trabalham com Converse, que é um tênis um pouco maior. Então, a comunicação, às vezes, acaba não ficando clara numa página de produto. Aliás, a dele é a melhor, mas o fato de você ver o feedback de clientes falando se o sapato ficou apertado, justo ou ficou largo, ajuda muito na tomada de decisão e evita a parte de ônus que tem de devolução de produto, que é custoso para o varejista, né? Então, toda essa parte de experiência acaba sendo relevante. E não só apenas isso, mas também avaliar serviços. O NPS é uma solução que a gente oferece no mercado, que nós entramos com um cliente da Digio, que é um banco digital, Bradesco, onde o que acontece? Ele tinha um NPS X, e quando ele passou a entender e visualizar aonde estavam os problemas dele e da forma que ele via os dados em diversas dimensões, então ele poderia ver pelo atendente, ele não precisava só ver a questão da nota, a nota é tanto para o cliente, não, mas ele viu que
quais atendentes puxavam a nota para cima e quais atendentes puxavam para baixo, quais setores estavam deixando a nota para cima, para baixo. Então, você passa a ter uma visão muito ampla da empresa como um todo. E essa visão passa na tomada de decisão. Então, isso leva para a diretoria tudo, e sabe onde focar. E até aproveitando o gancho, a gente, na parte de review, consegue fazer um Pareto, consegue ver o famoso 80-20, que é o mínimo de esforço para resolver grande parte dos problemas, respondendo de uma forma bem simplista que é. Então, todos esses dados, essas informações, une para onde a empresa deve atuar e aonde a empresa deve ter uma melhor performance. Porque, assim, quem trabalha no mundo online, a gente trabalha com muitos fornecedores, muita gente envolvida no processo. Então, se a gente não tiver pontos de arestas onde a gente passa a monitorar toda essa experiência do cliente, dificulta para que a gente tome as nossas decisões. Por isso a importância de você entender e você rastrear isso. E, por fim, para finalizar, eu acho um outro ponto que a gente vem trazendo para o mercado é uma grande dificuldade que todos nós enfrentamos em qualquer serviço que a gente consome. A gente liga para um operador e o operador não sabe do seu histórico. Então, quanto máximo de informação, independente se é dos produtos da Raia ou de produtos concorrentes, não é nem o caso, mas independente de onde que vier o cliente, você vai estar munindo o seu operador de informações e vai passar o quê? Ajudar ele a entender o seu cliente. Tem uma frase que é muito dita hoje, né? Que é a questão que a gente sempre disse essa frase, mas hoje vem mudando, que a gente fala que a gente quer que o consumidor seja tratado como a gente espera ser tratado. Mas hoje, cada vez, isso vem sendo mais difícil, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de conduzir. Então, se você tiver munido de informação e a pessoa capacitada, o operador, ele vai saber a maneira de conduzir cada atendimento. Então, não sendo algo mais exclusivo e não sendo algo mais generalista no momento que nós estamos vivendo hoje. Então, é isso que nós acreditamos e que a gente vem tentando resolver no mercado. Puxando um pouco o papo de experiência nesse momento, Covid, todo mundo, espero que todo mundo em casa, por favor. Queria puxar um pouco para o lado do Globoplay, plataforma de entrega de conteúdo, vários tipos de conteúdo, então, juntando até um pouco do que o Fernando falou, você tem ali várias jornadas de conteúdo para diversos tipos de consumidores. Queria entender do lado da Globoplay. Bom, é uma das áreas, é um dos produtos mundialmente, por conta do coronavírus, teve um acréscimo, né, um crescimento muito grande de usuários. Queria entender o quanto que isso impactou, mas o quanto que isso impactou para as decisões de vocês para entregar uma experiência melhor, né, entendendo que você tinha o pré-Covid, com certeza eram pessoas que estavam mais acostumadas a ter esse tipo de experiência, para durante e pós-Covid, com pessoas que não estavam tão acostumadas. Então, queria entender, você que é um produto 100% digital, como movimentar esse produto para entregar uma melhor experiência, inclusive para aqueles que não estavam acostumados com essa experiência. Bom, essa é uma boa pergunta, José. Acho que e ela começa pelo mesmo caminho da pergunta que o Edu respondeu, colocar o consumidor na frente e coletar o máximo de informações que você puder ter daquilo para você mudar o seu produto de alguma forma para entregar o melhor produto para a pessoa, né? O melhor serviço. E a gente teve isso, a gente teve uma enxurrada muito grande de novos consumidores, de novas pessoas que nunca tinham acessado o Globoplay, que nunca tinham acessado um outro produto de streaming também, e a gente teve que saber ter essa leitura por trás dos dados. É óbvio que na quitanda lá do Zé da Esquina, ele vai ter a pesquisa que ele pode fazer, o papo dele, a pergunta. A gente tem uma massa de dados por trás, de navegação, de clique, de experiência, de onde essa pessoa veio, de onde ela não veio, qual era o passado dela dentro do universo da Globo. A gente já consegue ter algumas informações,
Mas, assim, eu costumo dizer lá muito para os times que, assim, de nada adianta a informação se a gente não gerar um conhecimento e uma inteligência através dela, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem muito a máxima dentro do grupo de mudar, né, a pergunta. Até pouco tempo atrás a gente tinha muito assim, que dados nós temos, que dados nós podemos ter. É hoje muito mais assim, para que dados nós precisamos, entendeu? O que eu realmente preciso de informação para gerar um conhecimento através daquilo. E aí, assim, posso ficar aqui algumas horas dando exemplos, mas o que eu mais gosto e o que eu mais, assim, que exemplifica, fica muito claro, foi entender esse novo consumidor que no passado, muito recente, o nosso consumidor usava muito a plataforma para consumir um produto realmente de entretenimento, na categorias de séries, novelas, muito nessa linha de conteúdo, e de uma hora para outra a gente viu uma grande leva de conteúdo chegando na plataforma para consumir notícias, consumir jornalismo, e como a gente não tinha isso muito bem explorado dentro do produto. E assim, num piscar de olhos, entendendo esse movimento, a gente consegue trazer esse tipo de conteúdo para dentro da plataforma mais... A gente viu pessoas que chegavam, buscavam, iam lá na busca e buscavam notícias sobre o corona. A gente tinha esse conteúdo, conseguia entregar, mas ele precisava ir atrás. Por que não já trazer isso para um primeiro plano, já não ter um trilho logo na home, mostrar para ele que já existe? Então, é um pouco disso, e é um pouco que o restaurante da esquina pode fazer, e a gente pode fazer, e uma Amazon pode fazer, e qualquer empresa pode fazer, realmente. Acho que, assim, partindo do consumidor e partindo da análise de dados que você tem desse consumidor e do seu produto, gerando um conhecimento disso e melhorando o produto, e isso se retroalimentando, isso não para nunca. Hoje, com certeza, o consumidor que está lá não é o mesmo de ontem, entendeu? É aquela coisa da água do rio que passou e nunca mais vai ser a mesma. E, realmente, hoje é isso. Então, não adianta você parar, agora eu tenho um modelo ideal. Não, não tem. Você tinha um modelo ideal há 1 minuto atrás, agora você já não tem mais, já mudou, e isso tem que se ir mudando constantemente, entendeu? Você não pode nunca ter esse pensamento de chegar num produto ideal, até porque você nunca vai ter esse produto ideal, nunca vai parar. Entendeu? Então, porque o consumidor não para, o consumidor tem desejos diferentes. O Fernando falou super bem, assim, cada consumidor é um consumidor. Hoje a gente tenta muito conversar, é outro termo que se usa muito no marketing, no digital, que é o one-to-one, né? Falar de um para um, ao invés de um para milhões, entendeu? Isso é muito difícil, porque cada pessoa realmente tem um momento diferente, mas se você consegue adequar o seu produto ao meio e a mensagem, ou a mensagem ao meio, você começa a entregar mensagens o mais próximo possível que aquele consumidor queira receber. Então, acho que é um pouco por aí, entendeu? Então, assim, de novo, eu falo muito isso porque vira e mexe eu escuto, mas você trabalha na Globo, é tudo muito mais fácil. Não é mais fácil, às vezes é até mais difícil, porque é aquela história assim, você virar um transatlântico é muito mais difícil do que você virar um caiaque. O caiaque não tem um motor, não tem motor. Na hora que for acelerar, o transatlântico vai mais rápido? Vai mais rápido. Mas para virar é muito mais difícil. Então, assim, você consegue fazer às vezes... Vou até te cortar, mas aí fica muito clara a diferença de ser rápido e ser ágil. Exatamente, entendeu? É o pensamento. Você tem que trabalhar de uma forma muito mais rápida e ir andando nisso. Então, assim, de novo, independe do tamanho da empresa, independe do mercado que ela esteja. Acho que você tem que ter um pensamento sempre com o consumidor no centro e um pensamento ágil, e que isso, o digital, nisso vai vir com naturalidade, entendeu? Porque hoje o consumidor é muito digital. Acho que você mesmo deu o exemplo da sua mãe que começou a fazer compras pelo celular. Assim, ela começou porque realmente ela já tem um uso do celular muito fácil. Se a gente fosse olhar isso, sei lá, 10 anos atrás, não seria possível, era muito mais difícil você implementar isso. Hoje as pessoas já têm os produtos estão aí, então as pessoas já usam. Mal bem, ela usa um WhatsApp, ela já usa alguns produtos digitais, e fazer a compra é só aquela primeira barreira que vai vencer, e venceu e acabou. Agora eu quero ver ela voltar a fazer compra no físico, quando acabar isso tudo. Porque ela viu que fazer a compra no digital, no celular, é muito mais rápido, muito mais fácil, e tira o tempo, assim, ela ganha tempo para fazer outras coisas, entendeu? Eu acho que isso
é o que vai ficar no próximo. Assim, eu não sei se a gente vai falar um pouco disso, mas assim, com certeza o que vem por aí vai carregar muito do que a gente está vivendo ao longo desse período. Até uma contribuição que o Thiago comentou, desculpa, só uma coisa bem rápida, a contribuição, é que nós vimos o número da Nielsen, que divulgou na semana do dia 3 ao dia 24 do 3, agora, bem na época do Covid, começou no Brasil, 45% foram de novas compras de pessoas novas que entraram de autosserviços, e por volta de 23% de compras no e-commerce. Então, você viu que esse choque que aconteceu fez com que pessoas que não tinham qualquer familiaridade ou até mesmo alguns receios fosse uma necessidade. E aí dizem a questão do hábito, né? Dizem estudiosos, dizem que é 66 dias. Se a gente continuar nessa leva e a pessoa tendo o hábito semanal de comprar no supermercado online, vai acabar criando esse vínculo. Eu acredito muito nessa sua linha de pensamento, Thiago. E eu só queria complementar que, assim, a gente falando de experiência, né, e falamos aí de agilidade, né, e ser rápido e tudo mais, e é importante, assim, dentro desse ciclo de coisas a serem testadas e você ouvir o teu consumidor e tudo, acho que é importante você conseguir produzir alguma coisa para ser testada que seja simples, que seja óbvia, que seja intuitiva para o teu consumidor. E isso não é trivial, tá? Projetar algo simples é difícil pra caramba. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você faz um esforço enorme também para conquistar aquele cara, mas numa escorregadinha que você dá, você também perde o cara, né? Se você faz... Eu recentemente, eu fiz compras online, já tive o costume de fazer e tudo, mas estou fazendo cada vez mais agora, né? E usei um aplicativo específico. Minha experiência foi péssima. E por causa disso, eu estou determinado. Não vou mais usar esse aplicativo, sabe? Então, assim, por uma escorregada deles, por eles não terem tomado cuidado com certas coisas, cara, assim, me perdeu. E isso acontece com todos, né? É aí que entra tanto agora que a experiência tanto no mundo online vai fazer tanto essa diferença, como mas também hoje nós estamos com um consumo reprimido, né? Vamos se dizer que tem coisa, por exemplo, parte de vestuário, é mais difícil, é lógico, se tiver uma promoção ou outra, você acaba, porque de fato, você não podendo ir na rua, dificilmente você vai conseguir utilizar essa roupa nova. Então, quando liberar, não acredito que vai ser de uma hora para outra, mas quando começar, as pessoas vão ir muito naquelas marcas que é memorável para ela, que ela tem uma fidelidade e tudo, mas para as marcas que não tem, se ela conseguir de alguma forma cativar na sensação dos sentidos, no olfato de uma loja, de um bom atendimento, de repente da maneira visual da loja, eu acredito que é um forte elo para gerar esse vínculo de empatia e a pessoa começar a dar uma credibilidade para essa nova marca ou para essa marca que ainda não tinha usufruído. Gente, bacana. Infelizmente, a gente precisa encerrar. Acho que se a gente for falar de tudo que está ali dentro, fora e perto do que trata de experiência do usuário, a gente tem muita coisa para falar de metodologia, a gente tem muita coisa para falar de teste, a gente tem assim, 1 bilhão de coisas e casos de uso, enfim. Eu acho até bem prudente que a gente transforme isso daqui numa segunda conversa. Queria agradecer muito a participação de todos vocês. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Muito obrigado. A gente agradece, o papo foi muito bom. Adorei participar, pessoal. Obrigadão. Também gostei demais. Obrigado mesmo, Eduardo, José, Thiago, Raquel, Sara, por ter organizado tudo aí. Valeu mesmo pelo espaço e um prazer imenso. Obrigada a você. Muito bom. Valeu.